1 de Pedro, capítulo 1, verso 13, está conosco nesta manhã. A nossa querida irmã Roseli já é da casa, já está acompanhando ela, o seu filho, que eu falei com ele agora há pouco ali na hora do louvor, mas eu já esqueci o nome, o Douglas. Você é muito bem-vindo, Douglas, a estar com a gente aqui, adorando ao Senhor. Como que a igreja vai receber o Douglas nesta manhã? Seja bem-vindo, Douglas. É uma alegria recebê-lo aqui na casa do Senhor para cultuar a Deus com a gente nesta manhã. Deus abençoe. Diz assim a palavra do Senhor, queridos. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Diga amém. Sejam filhos obedientes. Voltem ao seu antigo modo, ou melhor, não voltem ao seu antigo modo de viver. Ora isso, como vai voltar? Quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Lembrem-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com suas ações. Por isso, vivam com temor durante seu tempo como residentes na terra. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nestes últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus, depositam sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal, sem fingimento. Amem uns aos outros, sinceramente, de todo o coração, pois vocês nasceram de novo para uma vida que pode, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da vida eterna e viva palavra de Deus. Pois os seres humanos são como o capim, sua beleza é como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém. Amém. Querida igreja do Senhor, nós acabamos de ler aqui alguns conselhos práticos de um homem que andou com o Senhor. Nós acabamos de ler aqui um trecho de
uma carta que Pedro ele escreve para os dispersos, principalmente aos gentios que estavam espalhados por toda a região do Império Romano. O intuito de Pedro é trazer alguns conselhos para esta irmandade, para este grupo de pessoas que ainda não tinham a experiência com o Evangelho, não tinha vivido de perto como ele viveu aos pés de Jesus, e ouvido e absorvido diversas informações acerca do novo nascimento. Observe que Pedro ele começa esta carta no capítulo 1, listando o pessoal para quem ele está escrevendo. O povo da região do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Bitínia. Note que pelo menos 3 destes povos aqui, eles estavam presentes por ocasião do dia de Pentecostes, lá descrito no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Este mesmo povo ou parte deste povo que estava presente em Atos capítulo 2, quando acontece o derramamento do Espírito Santo, eles voltam para os seus lugares de origem, eles voltam para as suas casas, para o seu povo. E a preocupação de Pedro, algumas décadas depois, ao escrever esta carta, era exatamente instruí-los de que forma eles deviam viver diante de Deus. Porque os irmãos bem sabem que o Evangelho primeiro foi pregado aos judeus, e diz a Bíblia que eles não o receberam, mas todos quantos o recebeu, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. O mundo costuma dizer aí fora que eles são filhos de Deus. Mas, biblicamente, filhos de Deus são todos aqueles que nasceram de novo. Há alguém nascido de novo aqui nesta manhã? Biblicamente falando, filhos de Deus são todos aqueles que passaram pela experiência do novo nascimento. Você se lembra da conversa que Jesus teve com Nicodemos? Nicodemos, ele era mestre em Israel. Nicodemos, ele era um homem que conhecia muito, demais a sua cultura, ele conhecia da Bíblia da época, que era as escrituras que compunham o Antigo Testamento, mas era um homem que quando ia falar com ele a respeito de coisas que para nós hoje parece ser simples, mas que para eles naquela época, o entendimento que eles tinham a respeito de merecer, entre aspas, os favores de Deus, eles tinham que cumprir a rigor a lei mosaica, a lei de Moisés, ou seja, era por pertencimento, por meritocracia, aquilo que eles entendiam, que eles conheciam como salvação, como eles entendiam como favor de Deus. E aí quando Jesus ele vai falar com Nicodemos, capítulo 3 do livro de João, Evangelho escrito por João, a respeito do novo nascimento, Nicodemos ele fica boiando, ele fica sem entender. E Jesus vai dizer assim: olha, aquele que não nascer de novo, este não pode entrar ou herdar o reino de Deus. E Nicodemos vai dizer: olha, como pode um homem já velho, ele nascer de novo, ele entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Veja que Nicodemos, por ser, embora era um homem que conhecia demais, ele era na sua época um teólogo muito conceituado, muito preparado, mas quando Jesus foi falar com ele a respeito daquilo que era primordial para a vida de todo ser humano, ele não entendeu. Então esta é a preocupação de Pedro, escrever esta carta a este contingente de gentios, e quem eram
E quem são os gentios? Hoje não há mais gentios, como diz Paulo. Não há mais grego, não há mais gentios, porque a parede de separação, ela foi quebrada. Não há mais separação, não há mais distinção de povos. Por exemplo, o pastor Abacuque, que nós aqui apresentamos, na época do contexto bíblico, no primeiro século, este homem aqui, ele não poderia, não só ele, eu e você, nós não poderíamos entrar numa repartição do templo, porque havia literalmente uma parede que separava o povo gentil do povo judeu. Jesus, ele fez o quê? Ele, com a sua morte de cruz, ele quebrou esta barreira. Pedro vai dizer que ele não faz acepção de pessoas. Paulo vai dizer também que não há mais grego nem gentios, não há mais bárbaros, não há mais judeus. Todos nós somos uma família única em Cristo Jesus. Esta é a beleza do Evangelho. Nós somos um povo só. Nós somos um povo único que um dia vai morar com Cristo na eternidade. Então, os gentios nesta época eram todos aqueles que não eram judeus. Eram todos aqueles que não corriam sangue de Abraão em sua veia. Eram todos aqueles que não tinham linhagem abraâmica, que de forma biológica falando, não descendeu de Abraão. Os gentios, eles eram olhados pelos judeus de forma atravessada. Eles não eram bem vistos. E aí Pedro, sabendo disso, Pedro passou pela primeira experiência lá na casa de Cornélio, quando ele não quis ir pregar para um gentio, e o Senhor mostrou aquela visão para Pedro, de um lenço contendo alguns animais, que na perspectiva de Pedro, como judeu era animais impuros, e ali o Senhor, a verdade é que não estava querendo tratar a respeito de animais com Pedro. É o capítulo de número 10, se me falha a memória, de Atos dos Apóstolos, que vai falar sobre isso. Deus estava mostrando uma lição para Pedro, que aquele a quem ele julgava ser impuro, que era um gentio, Cornélio, Deus, Jesus, Espírito do Senhor, disse a Pedro para poder seguir aqueles homens que tinham ido. Olha a beleza do Evangelho. O mesmo Pedro que estava aqui, sendo durão demais, o Senhor já tinha providenciado alguns homens para ir de encontro a Pedro, para levá-lo até a casa de Cornélio, porque este era um homem que já temia ao Senhor, mas que precisava ter a experiência do novo nascimento. Pedro vai na casa de Cornélio, ele prega para Cornélio e batiza toda a família de Cornélio ali, que recebe a fé na pessoa bendita de Jesus. É para esse contingente de pessoas que Pedro está escrevendo esta carta, para que eles pudessem ter uma vida santa diante de Deus, para que eles pudessem fugir dos desejos carnais. Pedro adverte eles para que eles pudessem fugir de tudo aquilo que trouxesse a eles uma espécie de separação diante de Deus. Porque nós sabemos que o que separa o homem de Deus não é o outro, não é uma sociedade. O que separa o homem de Deus é esta pequena palavra chamada pecado. Queridos, quando eu estava lendo esta palavra, ainda ontem, durante o dia, eu pensei com o Senhor, Senhor, eu vou ler essa palavra, esse texto, porque nós somos amantes de pregar textos que eu já passei da época da itinerância, aonde pregamos para um grande contingente de pessoas, para algumas dezenas, centenas de milhares de pessoas, e o itinerante está mais preocupado com aquela palavra de arrancar glória a Deus. Mas hoje eu não sou mais um itinerante. Hoje eu sou um pastor de igreja. E glória a Deus por isso. Eu não estou reclamando por isso. Eu dou glória a Deus pela vida de vocês, que o Senhor me deu o privilégio de pastorear.
E como pastor, eu tenho que ter a preocupação, embora eu conheço esse texto bíblico que nós acabamos de ler aqui, mas eu não sei qual é o caminho que Deus quer nos direcionar. O que é que nós temos que fazer? É ler, explicar o texto e deixar que o Espírito Santo traz a aplicabilidade daquilo que Ele quer tratar conosco nesta manhã. E o que é que Ele quer falar conosco nesta manhã? Ele quer que nós tenhamos uma vida de santidade diante dEle. E como é possível viver uma vida de santidade? Pedro vai escrever aqui esta carta. Se nós estivéssemos no contexto de vida de Pedro, esta carta era para nós que éramos gentios neste contexto que nós acabamos de descrever. Pedro vai dizer no capítulo 2, no verso de número 12, ele diz assim, olha o que diz Pedro no capítulo 2, verso 12. Olha o que ele diz, escrevendo a este povo aqui. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. Pedro está dizendo que nós devemos ter uma vida exemplar diante daqueles que não creem. De que forma? Dando bom testemunho. Que a minha vida e a tua vida seja a Bíblia que o mundo esteja lendo. Porque eu disse aqui certa feita que tem pessoas que para poder experimentar o novo nascimento, ter uma experiência com Cristo, elas precisam que alguém sente do lado dela e faça como aquele homem que estava vindo de viagem, e Filipe, o eunuco, né? Filipe, o evangelista, estava passando e perguntou para ele se ele entendia o que ele estava lendo. E ele disse assim, como eu entendesse, não tem quem me explique aqui. E Filipe, ele para aquele exato momento e ele compartilha do rolo de Isaías aquele homem que estava naquela carruagem, e ele ensina por detalhes a respeito daquele livro, daquele rolo que aquele homem estava lendo. Então tem pessoas que, para ela ter uma experiência com o Senhor, ela precisa que outros parem e ensinem o que está aqui no texto sagrado. Outras não. Outras, para elas poderem ter um encontro com o Senhor, elas estão lendo outro tipo de Bíblia. E qual é o outro tipo de Bíblia que ela está lendo? É a minha e a tua vida. Tem pessoas que elas estão olhando para o comportamento que eu tenho. Tem pessoas que elas estão olhando o comportamento que você tem. Tem pessoas que estão olhando e está ticando e dizendo assim, o dia que eu for para a igreja, eu quero ser igual a esta pessoa. Infelizmente, tem pessoas que pensam assim, que se for para ser crente, como elas chamam, da forma como outras pessoas se portam, elas não querem ser daquela forma. Se for para ser crente da forma como fulano, ela não quer ser. É verdade que a resposta que nós daríamos a essa pessoa é, olha, não espere o comportamento de tais pessoas, vá porque o Senhor está te chamando, mas infelizmente elas não têm a maturidade que eu e você tem. Ela está fazendo um mapeamento da minha e da tua vida e dizendo, eu quero servir ao Senhor como Ele, eu quero servir ao Senhor como ela, eu quero estar na igreja, eu quero ter a vida que esta pessoa tem, temente ao Senhor. Então é isso que Pedro está dizendo, procure viver de maneira exemplar entre os que não creem. Por quê? Porque a tua vida também é uma pregação no mundo. Amém, queridos? Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós olhamos para os 4 pilares da salvação. E se nós formos listar aqui, nós falaríamos a respeito da justificação. O que é justificação que a Bíblia fala?
Justificação é um ato de Deus pelo qual ele declara um pecador justo por causa da fé desse pecador em Cristo. Isto é justificação. E foi o que Cristo fez por mim, foi o que Cristo fez por você. Ele nos justificou diante de Deus. Porque a dívida que eu tinha, a dívida que você tinha diante de Deus, era uma dívida impagável. Era uma dívida que ninguém podia arcar com ela. Eu me lembro de uma ilustração que diz que um certo juiz, ele havia chegado em uma cidade do interior, e chegando nessa cidade muito pacata do interior, ele chama toda a sua comitiva para poder dar uma volta nos vilarejos, nos pomares daquela região, até as pessoas organizarem tudo, e de repente ele para no meio de um milharal, e ele percebe que tem uma mulher apanhando algumas espigas de milho, colocando dentro do seu cesto, escondida, pegando ali, e o juiz se depara com ela e diz assim: por que você está fazendo isso? Ela diz: senhora, eu estou pegando para poder levar para minha filha, porque ela está com muita fome e não tem nada que comer dentro de casa. E ele disse para ela: mas você sabe que esse milharal não é teu, você está roubando. Eu vou te levar presa em pleno flagrante, porque você não pode fazer isto. E ele levou aquela mulher sob custódia para passar por uma audiência pública, e todas as pessoas revoltadas com aquele juiz, e diziam assim: você não pode fazer isto, porque esta mulher, ela estava pegando para poder alimentar a sua filha, você não pode fazer isto. E ele diria assim: ela está sendo presa porque ela cometeu um delito e foi pega em próprio flagrante, não tem o que fazer. Ou ela vai ser presa, ou alguém vai ter que pagar 20 mil ciclos por ela. Alguém vai ter que, vamos contextualizar, alguém vai ter que pagar $100 mil para poder pagar a fiança dela. E alguém dizia assim no meio da multidão: ninguém tem esse dinheiro, então ela vai ser presa. Ou paga a fiança, ou ela vai ser presa. Quando o pessoal no meio da audiência pública, revoltado com aquele juiz, dizia assim: ela pegou porque ela precisava alimentar alguém. Quando ele viu que ninguém tinha condições de pagar por ela, ele sacou de um cheque do seu bolso e assinou e disse assim: eu pago a sentença dela. Foi exatamente isso que Jesus fez por nós. A dívida que nós tínhamos era impagável, ou nós seríamos libertados do nosso pecado, ou nós sofreríamos a morte física e, por consequência, a morte eterna. Ele pagou a dívida que nós tínhamos. Só que ele não pagou essa dívida para que nós vivêssemos uma vida desregrada, longe dos princípios que ele estabeleceu. Nós acabamos de ler aqui o que Pedro disse: seja santo, verso 15 do capítulo 1, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. A desculpa, que até como diz um hino por aí, sou humano, não consigo ser perfeito, esta é a fala mais antibíblica que eu já ouvi. Deus nos chamou para vivermos uma vida de santificação diante dEle. Não é porque eu sou humano, eu vou chutar o balde, o pau da barraca e dizer: Deus me entende porque eu sou humano. Eu vou continuar praticando essas coisas porque eu sou humano, Deus me entende. Não, Deus nos chamou para que nós possamos viver uma vida de santificação diante dEle.
O que é a santificação? A santificação é um processo progressivo e contínuo, operado em nossa vida através do Espírito Santo de Deus. É um processo contínuo. O Espírito Santo, ele vai nos libertando, ele vai tirando aquilo de nós, nos mostrando que aquilo que antes nós fazíamos, hoje eu não faço mais. Por quê? Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe, queridos, é um processo diário, é um processo de caminhar com Cristo e permitir que o seu Santo Espírito promova em nós uma vida de santificação. Ninguém é mais santo porque vem todos os cultos de quarta-feira da igreja, não. Ninguém é mais santo porque está participando da ceia desta manhã, não. Ninguém é mais santo porque dizima, ou porque oferta, porque faz voto com Deus, não. Você é santo. Esta palavra santo aqui, às vezes no contexto religioso aí fora, algum segmento religioso, eles, quando a pessoa morre, e ela teve uma vida com Deus aqui nessa terra, louvável sim, diante de Deus, aí canoniza aquele indivíduo e diz que ele é santo, e até vai prestar adoração àquela pessoa que morreu. Ora, esta pessoa, ela não tem poder algum de interceder por mim e por você diante de Deus, porque é o único mediador, diz a Bíblia, não sou eu, confere o que nós estamos falando, é a Bíblia que diz, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. A expressão dessa pessoa que ela é santa, ela teve uma vida, a Bíblia chama nós de santos também, os santos do Altíssimo. Não queremos entrar em detalhes aqui de escatologia, porque muitos vão dizer que os santos ali se referem aos judeus, não vamos entrar nesse detalhe, mas a expressão santo que a Bíblia chama é a igreja. Nós somos santos, não no sentido de perfeição, porque enquanto estivermos aqui, nós pecaremos todos os dias, mas o pecado em nossa vida tem que ser um acidente de percurso, não hábito diário, e dizer, eu vou pecar porque Deus me entende. Tem que ser um acidente de percurso, porque nós estamos vivendo uma vida progressiva de santificação, até aquele grande dia que o Senhor nos chamar, ou Ele se manifestar em glória. Então você é chamado por Deus de santo. Por quê? Não porque você não venha pecar, porque você não peque, mas porque você está no processo de santificação para encontrar com o Senhor, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu sei que esta palavra é uma palavra de reflexão, e tem que ser a palavra do Senhor, tem que ser uma palavra de reflexão, que nós venhamos pensar, refletir naquilo que Ele quer, naquilo que Ele tem para nós. Olha o que diz Gálatas capítulo 2, verso 16. Projeta para nós, por favor, filhos. Gálatas 2, verso 16. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé. O justo não é aquela pessoa que está lá fora que diz assim, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não trafico, eu não prostituo. Justo não é essa pessoa. Ela pode ser uma pessoa boazinha, mas justa não. Olha quem são os justos. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada, o quê? Justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo, e não pela obediência à lei. A lei que ele está falando aqui é a lei de Moisés, lá no Antigo Testamento. Se fôssemos contextualizar, nós diríamos assim, que esta pessoa, ela é declarada justa
pela obediência a Cristo, não por ela ser essa pessoa que nós descrevemos aqui, por ela não fumar, por ela não beber, por ela não matar. Ela é justa não por isso, mas ela é justa porque Cristo a justificou diante de Deus. Se você é nascido de novo, meu irmão, você tem que ter nojo do pecado. Se você é nascido de novo, você não pode mais parar diante daquilo que te seduz, sim, porque tem algo que nos seduz, mesmo nascido de novo, sim. Paulo disse isso: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não devo fazer, quando eu menos espero, este eu já fiz. Não bata diante do pecado. Você lembra de Davi? Davi, certa feita, ele mandou os seus soldados ir à batalha, já de uma forma premeditada, para poder ficar com a mulher do camarada lá. Ele ficou em sua casa, seu palácio. Um belo dia, ele está dando uma volta na sacada do seu palácio. Olha, o rei não era para estar ali, o rei era para estar liderando junto aos seus generais na linha de frente com os combatentes, mas ele fica. Por que ele fica? Porque ele queria bater de frente com o pecado, ele queria ficar ali esbibliotando, xeretando aquilo que não era para poder olhar, aquilo que não era dele, estava olhando para a mulher do próximo. E os irmãos conhecem a história, não cabe aqui nós destrincharmos, porque os irmãos conhecem. Ele trouxe aquela mulher para poder deitar-se com ele, cometeu um ato de adultério. Por quê? Porque bateu de frente com o pecado. A Bíblia não nos orienta a bater de frente com o pecado. Por quê? Porque você está lidando com algo que, se não for Jesus em tua vida, ele vai ser mais forte do que você. A Bíblia orienta: fugir da aparência do mal, fuja daquilo que te seduz, fuja daquilo que te suga, porque você não é mais forte que Davi, você não é mais forte que Sansão. Não, você é vulnerável se você não estiver com uma vida de oração. Fuja da aparência do mal, meu irmão. Largue a capa como José, vai embora, porque mais vale a tua vida do que um pedaço de pano nas tuas mãos. Fuja da aparência do mal. Não, eu sou forte, ó. Eu só vou dar uma olhadinha só e daqui a pouco eu fecho, Eu só vou dar uma idazinha naquele site e daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco você estará num mar de podridão, você estará num mar imenso de uma areia movediça, que você está achando que você vai conseguir dar o próximo passo. Daqui a pouco você vai estar afundado pelos tornozelos, pelo joelho, pelo pescoço, se você não se arrepender. Toma cuidado, querido, não é uma ameaça, é Deus que te ama, te orientando. Toma cuidado com quem você anda, toma cuidado aquilo que você fala, porque é o Cristo que te ama. Ele morreu, ele ressuscitou e ele quer te levar para morar com ele. O problema do ser humano é achar que ele está no controle. Fica tranquilo, ó, está tudo sob controle. Está tudo sob controle. A verdade é que o ser humano não tem controle de nada. Nós achamos que estamos no controle, até experimentarmos aquilo que vem para destruir a nós, aos que nós amamos, a trazer complexidade nas pessoas que nós amamos, a nós mesmos permitirmos que o inimigo se irande conosco, a permitir que nós venhamos dar legalidade ao inimigo. O inimigo não trabalha a alguém que não dá legalidade a ele. O inimigo só trabalha na legalidade, só trabalha nas brechas que nós damos. Portanto, vigiai e sede sóbrio, porque o vosso adversário anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se você sabe que tem coisas que te seduz para te levar para distante da presença do Senhor,
desfaça, bloqueie. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, faça isso em nome de Jesus, porque o mesmo Cristo disse: é mais fácil você entrar no céu com um olho só do que com os dois no inferno. Se a tua mão te condena, corte-a e lance-a fora, porque é melhor você entrar no céu com a mão só do que com as duas no inferno. Você não tem um controle de nada. O inimigo, ele é astuto, ele é sagaz. Se ele conseguiu convencer alguém que tinha um corpo glorificado no Éden, o que ele não fará comigo e com você? Tem muitas pessoas dizendo: o diabo está aqui, ó, debaixo dos meus pés. Esse mesmo diabo que muitos dizem que está debaixo dos pés dele, tem destruído o casamento, tem destruído família, tem destruído empresa, tem destruído relacionamento. A mesma Bíblia diz que em breve o Deus de paz, em breve, o Deus de paz esmagará a cabeça de Satanás debaixo dos vossos pés. Mas enquanto isto, ele está por aí, como disse lá no livro de Jó: eu venho de rodear a terra. Ele está por aí, vagueando, buscando um corpo que ele possa entrar e fazer arruaça. Eu disse ainda essa semana a um rapaz lá no trabalho, que a esposa dele, infelizmente, com poucos dias que estava aqui em São Paulo, pegou as duas crianças, foi embora. Quando ele tinha chegado em casa, estava tudo embalado, tudo ali embalado para poder ir embora, levar os filhos, não deixar mais ele, e não dá mais deixá-lo ver as crianças. Eu disse para ele assim: procura o Senhor, porque você está vulnerável sentimentalmente, espiritualmente, nem se fala então, porque aquele mesmo demônio que atormentou a tua família, ele está rodeando, e quando ele volta com mais 7, diz a palavra do Senhor. Mas hoje eu chamei ele num quarto, orei por ele, disse assim: eu declaro a libertação em tua vida em nome de Jesus. Mas procura o Senhor, porque o Senhor quer transformar a tua vida e o nome dele glorificado em ti, na tua casa. Porque nós estamos lidando com um ser que é milenar, um ser que derrubou reis, derrubou príncipes, derrubou impérios. Quem dirá aqueles que batem no peito e dizem assim: você lembra? Houve um presidente da República, nem chegou a ser presidente, né? Que disse assim, que nem Deus me tira do trono. Não me recordo quem foi esse, que disse assim: nem Deus me tira do trono. Tancredo Neves. Obrigado, Paulinho. Porque quando nós desafiamos as forças maiores do que nós, quando nós desafiamos as forças que são mais poderosas do que nós, primeiro, que a Deus ninguém desafia. Segundo, que aquele que desafia o inimigo com uma vida despreparada está fadado ao fracasso. Está fadado ao fracasso. Hoje o Senhor está nos advertindo. Procurai, diz o Senhor, ter uma vida de santidade na minha presença, porque eu quero operar no meio da minha igreja, diz o Senhor. Eu quero batizar com o Espírito Santo no meio da congregação. Eu quero salvar, eu quero transformar vidas, famílias que estão desestruturadas. Mas para isso, não deis lugar ao diabo. Você fica com essa palavra, querido? Curva a tua cabeça onde você está. Pai bendito e eterno, a tua palavra que nós acabamos de falar, de refletir sobre ela,
ela é poderosa por si só para trazer ao nosso entendimento luz e compreensão das verdades que o Senhor tem para o teu povo, Senhor. Senhor, são tantas coisas que nos cercam, que tentam nos impedir de caminhar com o Senhor, mas há poder no teu sangue, há poder no teu nome este que é poderoso, que pode dissipar todo tipo de adversidade que vem contra as nossas vidas, Senhor. Nos ensina a termos uma vida de santidade, uma vida, Senhor, uma vida reta diante a Tua palavra. Eu sei que isso é possível, Senhor, quando nós nos aproximamos do Senhor, não por palavras, mas por atos, não por pensamentos, mas por atitudes, não por promessas de final de ano, mas por comportamento diante de Ti, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, e que o Teu Santo Espírito continue a falar conosco uma vez mais, em nome de Jesus. Nós Te pedimos e nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus.